Capítulo 6. A experiência de ser levado a fazer outra viagem astral com meu professor hindu me deixou bastante excitado, e pensando sobre o que poderia acontecer, perdi parte de meu desapontamento por não ter conseguido qualquer resultado quando a sós. Na noite passada, concentrei-me para me ver ao espelho, deitado na cama, tal como fizera na noite em que fui auxiliado. Quando acordei pela manhã, senti-me repousado, lembrei-me de que demorara muito a dormir, mas não consegui lembrar absolutamente nada do que me acontecera depois que perdi a consciência. Preciso saber como funciona essa história de trazer de volta as coisas. Sei que não adianta eu me preocupar, por não conhecer imediatamente os truques do negócio, pois a preocupação mais atrapalha do que ajuda. Penso que a única coisa que posso fazer é perseverar na concentração, que me disseram constitui parte importante do processo, até conseguir um pequeno início, a partir do qual possa trabalhar. É inútil sentir-se desapontado. Meu amigo estava de pé atrás de mim enquanto eu escrevia. Eu não o ouvi abrir a porta. Isso é o que acontece em tantos casos. As pessoas veem um relance da verdade e, por não conseguirem fazer imediatamente as coisas que sabem ser possíveis para outras, ficam desencorajadas e deixam de tentar. Muitas vezes as pessoas dizem: é evidente que a vida oculta não é para mim. Contudo, para conseguir resultados, é preciso apenas ter um pouco de paciência e determinação, no sentido de romper a parede que separa nossa existência mundana da vida que levamos quando estamos adormecidos. Não espere demais, meu amigo. Lembre-se de que há menos de 2 semanas o senhor estava sentado aqui, curvado pelo sofrimento, sem sequer ter a certeza de que a morte é a sequência lógica da vida. Agora, pelo menos, já sabe alguma coisa, e depressa terá a oportunidade de saber mais. O senhor está pensando: por que não há mais pessoas cientes dessas coisas? Talvez não tenham implorado por conhecimento, por auxílio, como fez o senhor. Talvez estejam satisfeitas com uma das muitas religiões ortodoxas, que lhes dizem que tenham fé e acreditem que tudo o que recebem corresponde à vontade de Deus. Todos os acontecimentos certamente são a vontade de Deus, mas tudo será mais fácil se compreendermos por que tudo isso ocorre. Será mais fácil se houver uma resposta lógica para cada pergunta. Se for possível, igualmente, que cada pessoa que faz algum esforço tenha a prova das coisas por si mesma. Como resultado, teremos a inutilidade das declarações baseadas na fé. A fé é sempre boa, mas o conhecimento é melhor. Devemos ter fé enquanto adquirimos conhecimento. E aconteça o que acontecer, jamais devemos desanimar. A evolução é um processo lento e raramente pode ser apressado, embora as atividades de uma pessoa possam ser inspiradas pelo encorajamento e pelo auxílio dado no momento preciso. Até aqui, o senhor viu apenas um minúsculo setor do mundo astral, o setor habitualmente ocupado por aqueles que passaram recentemente a esse mundo através da porta conhecida como morte. Desde que eles se tenham estabelecido como habitantes do mundo astral, raramente visitarão esses lugares, embora possam visitá-los se quiserem. Fará isso de vez em quando, por exemplo, forem ao encontro de parentes e amigos especiais que morrem e precisam de algum auxílio dos habitantes permanentes, exatamente do mesmo modo pelo qual pede o auxílio de amigos que moram em país estrangeiro, que o senhor está visitando como um turista ou como um novo morador. O mundo astral é dividido no que se conhece como esferas, níveis e subplanos. É necessário saber que tais esferas existem, ou jamais conseguirá compreender como trabalha a maquinaria desse mundo. A maioria dos professores ilustram esse ponto pedindo aos estudantes que compreendam a esfera mais densa do mundo astral como se tratasse dos estados existentes quando estamos de pé sobre o solo. Nessa esfera, há uma reprodução de tudo quanto existe no mundo físico. Onde existe uma cidade ou um edifício no mundo físico, há também na matéria astral a réplica ou reflexo dessa cidade ou desse edifício, que podemos ver bem claramente quando funcionamos no nível astral em nosso corpo astral. Imagine a reprodução astral de Piccadilly Circus, em Londres, que visitou algumas noites, como representativa da ruidosa esfera mais baixa. Depois, imagine um mundo semelhante, uns 1.500 metros acima, digamos, do mundo mais baixo,
ao qual podemos nos transportar num segundo por um esforço da vontade. Isso corresponde à segunda esfera astral, menos densa do que a primeira, mas ainda bastante materialística em afinidade com as condições do plano físico. Se o Senhor estivesse existindo a uns 1.500 metros acima de Londres, poderia ainda ouvir algo do troar do tráfego daquela cidade e o ruído que é sempre parte da vida de uma grande cidade. Mas isso seria apenas um murmúrio, comparado com o ruído que se ouve quando se está no andar térreo, por assim dizer. Agora, imagine uma terceira esfera de consciência, já outros 1.500 metros acima da segunda esfera, e o Senhor pode visualizar a probabilidade de que, quando vivemos na terceira esfera do mundo astral, ficaremos bem distantes do ruído e da azáfama da cidade de Londres, e que não só nos sentiríamos imunes à sua existência, como estaríamos mais ou menos inconscientes dessa mesma existência. Há 7 esferas de consciência no mundo astral, cada uma delas menos material do que a que lhe está abaixo, e os habitantes permanentes podem passar sua vida astral em qualquer dessas esferas, de acordo com seus desejos naturais. Por exemplo, um homem pode passar algumas semanas na primeira esfera, depois os próximos 2 anos na segunda, passando mais tarde para a terceira e para a quarta, conforme seus hábitos e desejos se vão tornando menos materiais e mais artísticos, intelectuais ou espirituais. Assim, nunca há possibilidade de haver excesso de população naquele mundo. No mundo físico, a escolha quanto ao lugar onde se viverá é limitada. Por causa de seu trabalho, através do qual o homem ganha o dinheiro necessário à sua vida aqui, ele pode ser forçado a viver em lugares que de outra maneira não escolheria. Muitos são inabitáveis devido ao clima ou a outras dificuldades. Os homens não podem viver confortavelmente nem no Polo Norte nem no Polo Sul, dado o frio extremo e outras limitações, tais como a falta de sol e de luz do dia durante certas épocas do ano. Não podem viver nos muitos desertos existentes devido à falta de água. Não podem viver na selva espessa, porque ali existem animais selvagens, que eles terão de exterminar antes de poder construir uma casa com segurança e nela viver. No mundo astral, eles não encontram essas limitações. O clima no Polo Norte como no Polo Sul é o mesmo de toda parte no plano astral. Não há limitações de luz, porque a luz é a mesma durante as 24 horas de cada dia. No deserto, eles não precisam de água. Se desejam viver na reprodução astral das selvas, poderão fazê-lo. Não haverá animais selvagens para atacá-los, porque assim como o homem aprende que não pode fazer mal a um animal no mundo astral, também os animais aprendem que não podem fazer mal ao homem. Além disso, há 7 esferas de consciência para escolher, de modo que sempre é possível conseguir as condições necessárias para tornar praticável o tipo de vida desejado em ambientes que estarão de acordo com o desenvolvimento emocional, mental e espiritual do homem. Desde que tenha noção desses diferentes tipos de existência que formam a vida que se segue a que temos aqui, será fácil para o Senhor ver que todas as partes do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente em seus lugares, e o caminho evolutivo torna-se uma sequência lógica de acontecimentos controlados pelas leis da natureza, tão segura na teoria como na prática. Todos esses fatos são explicados e ensinados nas escolas que existem em algumas das esferas astrais, e é quase sempre através dessas escolas das quais toma conhecimento de uma forma ou de outra quando chega o devido tempo, que o impulso ou desejo de passar de uma esfera para outra venha a nascer. Nessas escolas, a entidade astral vê de que modo pode transportar-se de um nível para outro, originando-se essa mudança através de um esforço da vontade feito de uma forma particular, porque embora a matéria da qual se compõe uma esfera seja diferente da matéria que compõe as outras esferas, nossos corpos astrais incluem matéria semelhante à de todas as esferas, e é apenas um problema de tornar ativos os átomos do nosso corpo relativos à esfera em questão para que possamos funcionar plenamente na escolhida. Mais um ponto na instrução da entidade astral diz que uma pessoa que funciona na segunda esfera não se pode comunicar ou ter contato com outra que funciona na primeira, nem uma pessoa da terceira esfera com uma da segunda.
Se um homem que vive no terceiro nível deseja por alguma razão comunicar-se com uma pessoa que vive no primeiro, deve descer novamente ao primeiro nível, por ação da vontade, que, conforme eu disse, faz com que os átomos do corpo relativos à primeira esfera se tornem novamente ativos. O mesmo processo é aplicado quando se sobe ou se desce. A vida expressa nas diferentes esferas é separada e, para todos os fins e propósitos, autocontida, da mesma maneira exatamente com que a vida na Inglaterra é separada e diferente da vida na Índia. Ambos os países são parte do mundo físico. Todas as esferas são parte do mundo astral, mas trabalham separadamente e por motivos definidos. A parte mais material do mundo astral, a parte mais densa, é a esfera que nos circunda imediatamente depois da morte. E enquanto vivemos nessa parte mais densa do mundo astral, vemos todas as coisas que estão ao nosso redor como as víamos quando estávamos vivendo no mundo físico. Digamos que o Senhor tivesse vivido toda a sua existência em Londres. É mais do que provável que, depois da morte, permanecesse na reprodução ou reflexo astral de Londres, apenas porque, para começar, deseja permanecer em contato com alguma coisa que compreenda, deseja ver pessoas a seu redor e ter um lar perfeito, onde possa receber os amigos como antes. Então, um dia, talvez um amigo lhe faça sentir que a vida numa cidade tem poucas vantagens no mundo astral e sugere que vá conhecer as belezas da zona rural. Pode facilmente visualizar a diferença na atmosfera de uma existência entre os fervilhantes milhões de uma metrópole e da relativa paz de uma aldeia no campo, onde os habitantes são contados às dezenas e não aos milhões. Esta é a segunda esfera, que, na falta de melhor descrição, sugere que fosse considerada como estando a uns 1.500 metros acima da primeira esfera. Ali, encontrará muitas famílias vivendo uma existência feliz, com movimento social e as coisas costumeiras que correspondem à ideia de uma perfeita vida no campo. O Senhor pode viver nessas esferas tanto quanto quiser. Um tipo de pessoa muito rústica e material é mais feliz na parte mais densa do mundo astral, pois essa é a parte mais próxima e mais parecida ao mundo físico, ao qual ela se sente tão ligada, e ali continua a viver sua limitada existência. Essas não são as esferas nas quais uma pessoa evoluída, um homem que tem certo ambiente espiritual, seria particularmente feliz se fosse forçado a permanecer em tais condições por muito tempo. Não é forçado a isso, e depois de passar pelo período de purgatório, no qual lhe mostram o resultado das boas e más ações de sua vida passada, cuja compreensão influenciará seu futuro caráter, começa a sentir o impulso de sair de tudo quanto seja semelhante à vida que terminou, e chega até ele a revelação das imensas possibilidades de experiências interessantes e proveitosas que os esperam nas esferas mais altas e menos densas do mundo astral. Eventualmente, ele se instala para viver sua vida astral rodeado das condições que se coadunam com seu desenvolvimento real, e isso pode ocorrer na terceira esfera, onde encontra o tipo de indivíduo criador, musicista, artista, cientista, etc. Ou na quarta esfera, onde pode discutir problemas do mundo com homens de intelecto mais poderoso do que o seu. Quando uma entidade astral de origem humana alcança essas esferas, torna-se consciente de que elas são habitadas por outras entidades que, segundo descobre, são de origem não humana. É importante que o senhor saiba alguma coisa sobre essas entidades e sobre sua origem antes de maior experiência astral. Por isso, vou falar-lhe algo sobre elas. Essas entidades pertencem a uma evolução paralela, chamada Reino dos Devas, ou dos Anjos. Evoluem de modo semelhante ao do gênero humano, com a diferença de que, em lugar de se individualizarem como humanos, vindo dos reinos animal, essas entidades, que anteriormente foram vistas e conhecidas como insetos, peixes, pássaros, individualizam-se como elementais, espíritos da natureza, e devas ou anjos. Quando chega a ocasião de um peixe ou um pássaro passar ao estágio seguinte de seu desenvolvimento, ele se transforma num elemental, ou num espírito da natureza, segundo o seu tipo no mundo físico. O Senhor deve lembrar de que quando eu o levei ao fundo do mar, em nossa primeira viagem astral, mostrei-lhe alguns dos elementais que vivem no fundo do oceano. Originalmente eram peixes, e na viagem astral em direção à sua meta de aperfeiçoamento,
transformaram-se de peixes em elementais da mesma maneira pela qual cães, gatos, cavalos, etc., transformam-se de seus tipos animais em tipos humanos não evoluídos que conhecemos no mundo. Os pássaros, por exemplo, tornam-se espíritos da natureza. Às vezes são chamados de fadas. E tanto esses elementais como esses espíritos da natureza, depois de muitas e progressivas vidas, alcançam um estágio em que se tornam o que o mundo descreve como devas ou anjos. Bem, há grande diferença entre essas duas evoluções, na medida em que a evolução deva não mora no mundo físico depois que o peixe ou o pássaro progrediram para o estágio de elemental ou espírito da natureza. Eles habitam os mundos astral e mental apenas, e, a não ser pelos elementais mais baixos, ou tipos de espírito da natureza muito novos e não evoluídos, não vivem abaixo da terceira esfera do mundo astral. Por isso é que se sabe tão pouco dessa evolução entre as pessoas que vivem no mundo físico. Eles mal têm contato com esse mundo, no que se refere ao indivíduo comum, embora os seres humanos que desenvolveram o adormecido sentido da clarividência possam naturalmente ver essas criaturas, mesmo no plano físico, porque não há porta fechada para o clarividente, entre os mundos astral e físico da consciência. Mas, como já disse, o homem comum não tem esse conhecimento e, habitualmente, ridiculariza as histórias que circulam a respeito da existência dessas entidades. É apenas nos países não desenvolvidos, onde os habitantes estão mais próximos da natureza do que a média, que o povo pequeno, como as fadas e os espíritos da natureza são chamados na Irlanda, são reconhecidos. Ali, embora a maioria das pessoas nunca os tenha visto, os leprechauns, os gnomos, os elfos têm sua existência reconhecida. Até os dias de hoje, muitos lavradores recusam cultivar determinados pedaços de terra, que, segundo o folclore, são propriedade das fadas. Muitas são as histórias contadas, dizendo que os proprietários modernos e materialistas dessas terras, escarnecendo das velhas sagas, taxando-as de asneiras superstições, sofreram desgraças que os habitantes do local atribuíram ao fato de terem insultado o pequeno povo. Não me proponho comentar se essas histórias de má sorte são ou não fundamentadas em fatos, porque, francamente, seria impossível dar uma opinião geral sobre esse assunto. Cada caso teria de ser investigado separadamente, a fim de que se apurasse a verdade, e acontece que fazer essas investigações não faz parte da minha tarefa presente. Digo-lhe, contudo, que no plano astral, essas entidades não só existem, como tomam parte importante na vida do mundo astral, e depois da morte, quando alcançamos a terceira e as esferas ainda mais altas, não só as veremos pessoalmente, como teremos contato com elas, conforme descreverei. Quando um homem passa para a quarta esfera, talvez se impressione, de início, com a completa ausência do que se pode ser descrito como atividade. Encontrará ali pessoas naturalmente, e se já não as tiver conhecido na passada vida física, será apresentado a elas da mesma maneira pela qual é apresentado no mundo físico. Será bem recebido como pessoa de interesses similares aos deles, pelos habitantes permanentes da esfera, pois esses sabem que o recém-chegado não poderia ter vindo à quarta esfera a não ser que tivesse o desejo e as qualificações necessárias que o tornam apto a agir ali. Em lugar da atividade física, ele encontrará a atividade mental, porque o interesse principal dos habitantes ali é discutir os problemas evolutivos internacionais, discussões relacionadas com o desenvolvimento da ciência, discussões relacionadas com a evolução paralela do reino Deva e suas grandes diferenças em relação à nossa evolução e assim por diante. Ou a formulação de teorias que eles se empenham em testar. Tudo isso pode parecer muito monótono para o Senhor, mas para o indivíduo de tipo intelectual não é monótono em absoluto. Como é natural, as pessoas que ali se encontram variam intelectualmente, e os que têm intelecto mais apurado e são realmente almas mais velhas e mais experientes lideram as discussões. Em muitos casos, membros do reino Deva se reúnem à deliberação, embora a intercomunicação, nesses casos, não seja feita por meio de palavras, pois, embora não vivendo ainda no mundo mental, onde tudo é governado pelo pensamento,
vemos que nos níveis mais altos do mundo astral, a conversação pode ser realizada sem o uso real de palavras. A vida é tão menos material ali que as possibilidades do intercâmbio de pensamentos vêm bastante naturalmente, e nem se pensa em considerar tais coisas como maravilhosas ou extraordinárias. O Senhor deve ter em mente que os devas que habitam a quarta esfera do mundo astral também são seres evoluídos, tão diferentes do tipo inferior de elementais e espíritos da natureza, quanto um homem evoluído é diferente do tipo inferior de coles que encontramos no mundo físico. A visão mental de um deva é muito diferente da visão mental do humano. O deva está mais interessado nos processos da natureza. Suas vidas estão de tal forma associadas às características naturais, oceanos, montanhas, árvores, flores, chuva e coisas assim, que eles não parecem ser nem mesmo ligeiramente afetados pelos problemas da vida, que interessam à humanidade, a não ser em casos especiais, quando sua assistência é desejável. Embora o crescimento e o declínio das nações não lhe digam respeito, o progresso da vida das plantas e o trabalho científico de pesquisa pelo qual a natureza oferece ao homem o necessário para sua vida física interessa-os grandemente. Há devas evoluídos a cujo cargo ficam os diferentes tipos de árvores, arbustos ou flores. Sob tais controladores trabalham milhares de assistentes, todos eles parecendo ter deveres especiais. Onde um número excessivo de árvores for cortado pelas invasões da chamada civilização, a evolução deva empenha-se em produzir novas árvores, em substituição das destruídas. Os experimentos da ciência moderna, com seus esforços para produzir chuva artificial, são assunto de grande interesse para o reino deva, e, à sua própria maneira, esforçam-se para influenciar o homem em suas atividades de pesquisa, levando-o pelo caminho correto. O reino deva expressa-se através da cor, e quem quer que esteja interessado em jardinagem paisagística verá os resultados maravilhosos obtidos pelos devas na terceira e quarta esfera do mundo astral. Da mesma maneira pela qual um jardineiro científico no mundo físico se empenha na produção de flores de cores diversas, através de criteriosos enxertos e polinizações. Os experimentos dos devas também são feitos assim, e seu conhecimento é tão maior pelo fato de estarem mais próximos da natureza do que sua réplica humana, que os resultados produzidos são muito mais belos. É praticamente impossível descrever com palavras a beleza das flores produzidas pelo reino deva, porque há muitas centenas de cores, quando temos apenas dezenas delas, e nem temos nome para essas pormenorizadas variações do que chamamos vermelhos, azuis e roxos. Os devas também parecem expressar-se em sons, com a intenção de influenciar as atividades da vida. Falamos, com frequência, em conseguir uma atmosfera apropriada, e o que queremos com isso, habitualmente, é reunir pessoas em harmoniosa disposição de espírito. Os devas expressam-se como evolução de uma forma muito mais ampla, e o resultado é o que chamamos de música dos devas. Grande número de devas reúne-se nos bosques e pequenos vales, usando misteriosos instrumentos de madeira que produzem os mais belos sons, sempre em perfeita harmonia. Suas vozes parecem alcançar além, muito além da voz humana, porém são muito suaves. Não usam palavras tais como nós a compreendemos. Cantam, na maioria das vezes, em imensos coros, mas também há solistas que de vez em quando cantam, ficando o coro principal em silêncio enquanto essa passagem é entoada. Os solistas instalam-se em geral em árvores altas, a alguma distância do coro principal, e o resultado para os nossos ouvidos é simplesmente espantoso. É de todo impossível fazer uma descrição correta desses concertos para alguém que não os tenha ouvido, mas, indubitavelmente, eles produzem uma atmosfera que, segundo dizem os devas, afeta em seu todo a raça humana. Talvez seja essa maneira de expressar paz e boa vontade para todos os homens, porque certamente eles nunca poderiam compreender as diferenças de opinião que no mundo levam a coisas tais como as modernas guerras. O Deva não tem propriedades tal como nós as entendemos, nem precisa tê-las. Desde seus primeiros dias como espírito da natureza,
ele não teve necessidade de ganhar dinheiro para se manter, e pode, assim, ser considerado talvez como mais feliz do que o seu reflexo humano. Embora esses devas pareçam rir ou divertir-se da forma pela qual compreendemos tais coisas, estão sempre muitíssimo dispostos e amistosos quando se trata de auxiliar o homem. De certo modo, não parecem estar interessados nos negócios humanos. Contudo, quando há casos especiais, quando terremotos e erupções vulcânicas se fazem sentir, eles parecem ter seu trabalho próprio a fazer. Porque tudo quanto se relaciona com a natureza, a terra, o mar, a flora ou a fauna, é o seu mundo. Terremotos e erupções vulcânicas são fenômenos naturais que afetam parte da superfície da Terra. Quando essas tragédias acontecem, grande número de devas são enviados para ajudar onde puderem. Não posso dizer exatamente o que eles fazem, mas tenha certo uma parte a representar no esquema das coisas, e um dia, espero, saberemos mais do que sabemos hoje sobre o trabalho deles. Eles têm igualmente uma parte a representar no auxílio às emoções humanas. Conforme eu disse, a doença do corpo é inteiramente desconhecida sob as condições astrais, mas os abalos emocionais que tornam as pessoas extremamente deprimidas ocorrem porque o mundo astral é o mundo das emoções e o corpo astral é o nosso veículo da consciência emocional. Em tais casos, os devas parecem tratar das pessoas deprimidas, devolvendo-lhe a saúde emocional. Consolam as pessoas, levando-as a conhecer-lhes a música divina, cujo efeito sobre quem não se sente muito feliz é realmente marcante. Não é com muita frequência que se vê alguém realmente infeliz no mundo astral, porque as condições lá existentes tornam isso muito difícil. Mas há casos em que as pessoas se sentem perturbadas, e o povo deva trabalha, então, como enfermeiro e médico, e de maneira bastante eficaz. Dei-lhe matéria suficiente para pensar antes de levá-lo à sua segunda viagem astral. Portanto, não o visitarei amanhã, mas voltarei dentro de 3 dias. Vou deixar-lhe outro comprimido. Tome-o como fez antes, quando for deitar-se amanhã à noite, e certamente estará adormecido às 10 horas. Virei ter com o senhor no momento em que adormecer. Não coma carne, nem beba álcool de agora até então. E quando acordar pela manhã, depois de amanhã, escreva imediatamente tudo quanto recordar. Eu o ajudarei a se lembrar, conforme fiz antes. Hoje, transcreva as notas referentes a essa conversa. Amanhã, estou de todas as suas notas até o fim, e à noite viajaremos junto em nossos corpos astrais. Espere-me às 11 horas do dia seguinte. Quando penso, terá um registro completo de suas experiências à minha espera. Deixo-o agora. Que manhã! O tempo estava excessivamente quente e úmido, e meu amigo hindu falara mais tempo do que de costume, embora o que disse tivesse sido mais interessante ainda do que quanto expusera nos dias anteriores. Está abrindo uma nova visão da vida no mundo que se segue a este. Visão que, se verdadeira, torna o contato com aquele mundo ainda mais interessante do que antes. Não só estou excitado pela expectativa de uma nova viagem astral, mas se essa viagem se tornar tão sensacional como a que fiz na semana passada, será então maravilhosa. Não me recordo de ter visto Charles desde aquela noite memorável, e seja como for, não me senti preocupado por isso, porque agora sei que ele está bem. Sua ausência física já não me aflige, e não me sinto triste agora. Sinto que a qualquer momento posso me encontrar com ele, se houver grande necessidade, e há ainda a sensação que chega a ser certeza de que ele não se afastou de nós, de que ainda continua na terra dos vivos. O que isso significa para mim é difícil de escrever em simples palavras, mas já estou começando a desejar uma conversação com pessoas que estejam tristes pela mesma razão que me entristeceu, para poder confortá-las e expor algo desse esquema que parece governar o universo. Talvez seja essa uma das razões pelas quais fui auxiliado, pois o anseio de passar essa informação a outros, de poder dar-lhes provas, tal como meu amigo hindu pôde fazer comigo, é muito forte dentro de mim. Talvez um dia eu possa levar à prática esse anseio. Na noite seguinte, fui ao cinema. O filme era de aventuras e manteve meu interesse por um par de horas. Deitei-me imediatamente assim que voltei para casa,
e tentei o truque de imaginar um espelho sobre a minha cama antes de me preparar para dormir. Dessa vez, tive algum resultado, pois no momento de perder a consciência, lembro de me ter encontrado de pé no meu quarto, e ali, com toda certeza, estava meu corpo deitado pacificamente na cama. Lembro distintamente que comecei a abrir a porta do meu quarto, e de que no exato momento em que punha a mão na maçaneta, vi que estava, por assim dizer, a meio caminho da porta, e recordei-me naquele instante que portas não eram obstáculos para o corpo astral, e fui adiante. Deslizei pelas escadas abaixo, uns 30 centímetros acima dos degraus, e me recordo disso porque baixei a cabeça a fim de não colidir com o ressalto, no ponto em que a escada faz a curva. É evidente que não haveria necessidade de abaixar a cabeça, mas isso de minha parte foi instintivo. Atravessei a porta da rua e flutuei suavemente na direção do porto e do mar. A partir daí, só me recordo de estar acordando esta manhã, à hora habitual. Fiquei deitado inteiramente imóvel, pesquisando profundamente minha consciência interior. Porém, nada mais do que alguns poucos pormenores quanto ao início da minha perambulação da noite me vieram à lembrança. Não importa. Mesmo isso é alguma coisa, e estou bastante entusiasmado por descobrir que, sem auxílio, pude reter a continuidade da consciência no momento de adormecer, e até recordar o primeiro estágio da minha viagem astral. São 9 horas da noite. Terminei meu ligeiro jantar, vou tomar o comprimido e me deitar. Que experiências terei dessa vez?